Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Gravando aqui mais um vídeo para o YouTube. Tô brincando, senhores. Se curtiu, deixa o seu like. Tô brincando. Senhores, eu tô rindo porque um dia, quando eu era jovem, eu quis abrir um canal no YouTube, né? Hoje em dia os sonhos estão mudando. A galera queria ser jogador de futebol, um dia eu também quis, aí depois teve esse boom do YouTube, aí sempre que eu começo uma gravação para qualquer aula que seja, eu falo, caraca, parece que eu tô realizando meu sonho de abrir um canal no YouTube. Mas não tenho esse sonho, senhores, porque eu não gosto muito de exposição. Mas, senhores, é sempre bom começar a aula com uma piadinha, não é não? Então, você já riu, já se divertiu? Agora é taque, irmão. Vamos começar o nosso assunto, beleza? Espero, igual falei na última aula, que os senhores tenham trazido aí a sua água, o seu cafezinho ou energético que você tomar, um pãozinho de queijo, um presuntinho. Senhores, oxigenem o cérebro, porque o bicho vai pegar agora, beleza? Senhores, vamos dar continuidade. Acabei de falar dos grupos funcionais orgânicos oxigenados. E a gente vai falar brevemente dos grupos funcionais orgânicos nitrogenados, que são importantes, sim ou claro, ou com certeza? Pois é, são muito importantes. Senhores, os grupos funcionais nitrogenados, nós temos as aminas e as amidas. Sendo as aminas o mais importante aqui pra gente. Por quê? Vocês vão estudar ou já estudaram, né, em bioquímica, as proteínas. Você já viu que as proteínas são uma macromolécula e a nossa micromolécula são os aminoácidos. Caraca, que interessante. Aminoácido tem um grupo amino e tem um grupo ácido carboxílico. Você vê que o nome, né, precede o quê? O nome, ele precede a forma da molécula, beleza? Precede não, sucede, né? É assim, tá certo? Eu não sei, vocês aí que estão fazendo faculdade de português, mentira, vocês sabem melhor do que eu, beleza? Mas o nome, ele tem a associação completa com a molécula, beleza? Senhores, vamos lá. As aminas, senhores, aí eu vou citar, como eu já citei, os aminoácidos, a metanfetamina, né? Isso é uma droga, né? Mas que tem como base compostos nitrogenados, amínicos, né? Tem a amina lá, faz parte, beleza? Senhores, as aminas são compostos nitrogenados, como eu já falei umas 300 vezes para vocês, beleza? E aí nós temos vários tipos de amina, a amina primária, a secundária e a terciária. Nossa, mas como assim? Será que a amina primária, secundária e terciária, por ter 3 tipos, tem associação com a quantidade de ligação que o nitrogênio pode fazer? Sim, claro ou com certeza, né? Então, se eu tenho a amina primária, a secundária e a terciária, né? É óbvio que faz a associação com a quantidade de ligações que o nitrogênio pode fazer. Então, se é uma amina primária, o nitrogênio ele tem um radical. O que é um radical, senhores? É uma cadeia carbônica para lá. E ele só tem um radical. O que quer dizer que as outras 2 ligações que o nitrogênio está fazendo, ele faz com hidrogênios. Um hidrogênio aqui, outro hidrogênio ali, como vocês podem estar acompanhando na imagem que eu disponibilizei para vocês na apostila, que eu faço tanta questão que vocês leiam e estudem por ela. Beleza? Agora as outras, você já decifrou o enigma, meu irmão. Você é inteligente, você já decifrou. A secundária, eu tenho 2 radicais e apenas uma ligação com hidrogênio. E a terciária, gênio, o que é? É o quê? São 3 grupos radicais, beleza? Associado ao hidrogênio, beleza? Óbvio que quanto mais grupos radicais associados, mais maior não. Eu ia falar mais, depois eu pensei em falar maior, saiu os 2 juntos e por isso que ficou feio desse jeito. Mas, né? Óbvio que uma amina terciária com 3 grupos radicais é uma molécula maior do que as outras, beleza? Tudo bem? Perfeito. Senhores, qual é a nomenclatura de amina? Você vai simplesmente escrever o radical, o composto, o radical ali, a cadeia carbônica que está associado, e escrever a amina no final. Metamina, beleza? Etanamina,
proparamina e por aí vai. Sem segredo, senhores, sem segredo, beleza? Eu só estou passando essa parte dos grupos nitrogenados para que vocês entendam os aminoácidos que eu vou explicar futuramente, beleza? Vamos lá. Senhores, vamos adentrar agora ao tópico que eu gosto, beleza? O tópico que eu gosto é a das ligações que acontecem no nosso corpo. E um dos exemplos que eu vou estar citando para vocês é a ligação glicosídica, né? Vocês sabem lá, os carboidratos não possuem nitrogênio, eles possuem carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Eles não possuem nitrogênio. Então, os carboidratos, em regra, eles são ou ácido carboxílico ou álcool, em sua maioria álcoois, beleza? E aí, senhores, essas reações, a hidroxila, por conta da reação de condensação ou a reação de hidrólise, o que é a condensação? É formação de água, hidrólise é quebra de água, beleza? Para que eu associe um carboidrato ao outro, eu obrigatoriamente vou estar fazendo uma reação de condensação. O que vai acontecer? Você vai ver saindo o OH de um grupo oxigenado com o H do outro grupo, formando o H2O. Por conta disso, já que saiu o OH, o carbono do lado esquerdo, né, ele permite que se faça mais uma ligação. E por ter saído o H do outro, né, permite que esse outro carbono faça uma outra ligação. Com esses dois carbonos pendentes de uma ligação, eles vão o quê? Se ligar, beleza? E aí essa molécula se conectou, como vocês podem estar vendo na imagem que eu disponibilizei para vocês na apostila, que eu faço tanta questão que os senhores leiam e estudem por ela, beleza? Senhores, normalmente os carboidratos, principalmente a glicose, é uma hexose. É uma molécula formada por 6 carbonos, beleza? A frutose são 5 carbonos, mas vocês vão ver que os terminais delas são extremamente semelhantes e é o que permite a ligação de uma para com a outra. Agora, essa ligação de conectar um carboidrato ao outro se chama ligação glicosídica, beleza? Glicosídico por glico, carboidratos, né, que são glicídios, ou, né, vocês estão ligados nisso que eu estou falando. Carboidratos também são conhecidos como glicídios. Então, glico faz associação à glicose, óbvio, beleza? Então, reação glicosídica, ou seja, ligação glicosídica. Ela pode acontecer de duas formas e isso vai depender da... Como é que é o nome? Deixa eu só ver aqui o nome rapidinho. Caraca, agora eu perdi o nome aqui. Ah, da curvatura ali da molécula de glicose. Porque a molécula de glicose, senhores, ela pode se apresentar na sua forma linear, como ela também pode ter um dobramento na molécula, fechando essa molécula. Igual vocês podem ver nas duas imagens que eu botei para vocês aí. Eu tenho uma glicose aberta e uma glicose fechada, uma cadeia cíclica ali. Perfeito? E aí, senhores, o que acontece? Acontece que, no momento em que a glicose ela entra em contato com uma molécula de água, vai haver um dobramento da molécula. Uma molécula de água não, em solução aquosa. Vai ter um dobramento da molécula. Esse dobramento, ele pode gerar uma hidroxila para cima ou para baixo. O que é isso? Isso vai determinar se a reação glicosídica ela vai ser alfa ou beta, tudo bem? Mas esse dobramento, senhores, ele não tem uma importância tão grande para a gente, beleza? Mas isso vai facilitar lá na frente o metabolismo desses carboidratos no nosso organismo. Já viu lá, pelo menos alguns anos atrás, tinha muito batata inglesa ou batata doce. Ah, a batata doce é mais fácil de absorver porque quebra com mais facilidade os carboidratos. Tudo depende dessa ligação que vai ser feita, beleza? Se vai ser uma alfa ou uma beta, tudo bem? Entendido até aqui? Mas, senhores, o que determina
se esse dobramento da glicose vai gerar uma hidroxila alfa ou uma hidroxila beta. O universo é aleatório, beleza? É aleatório. E aí, senhores, tudo isso é determinado pelo caos do universo. Você vê que o professor às vezes filosofa, né? Mas isso é só brincadeira, entendido? O que eu quero que vocês entendam é que é aleatório esse dobramento da molécula de glicose, mas isso vai facilitar ou não a absorção dessa molécula justamente pelas ligações químicas que vão fazendo. Então, como vocês podem estar observando na imagem, eu tenho lá a glicose dobrada, né, em sua forma cíclica. E aí o OH vai se juntar com o H do outro carbono, gerando uma reação de condensação, formando, consequentemente, um éster. Não é isso, senhores? Olha que interessante. Um éster, senhores. Um éter, mentira, porque não tem a dupla O, né? Um éter, a dupla O está posicionada em outro carbono. Vocês percebem, senhores, como é muito importante que a gente entenda isso? Vocês percebem como a água participa de 99,9% das reações químicas do nosso corpo? Que quando um organismo ele passa por um processo de desidratação, as reações químicas básicas e vitais elas são comprometidas, isso desacelera o metabolismo, as sinapses e por aí vai. Isso é muito importante, senhores. Por isso, se hidratem. E é por isso que eu vou beber um pouco de água agora. Vocês vão respirar um pouco e eu vou beber água. Beleza? Mas a ligação glicosídica, ela é tranquila. O que eu quero entender e me aprofundar com vocês é a ligação peptídica, que não vai ser muito diferente, tá, senhores? Não vai ser muito diferente. Mas a ligação peptídica forma um dos compostos primordiais, mais importantes e mais abundantes do nosso organismo, que são as proteínas. As proteínas, elas são elas são formadas por um grupo de 20 aminoácidos, sendo 11 essenciais e 9 não essenciais. Ou seja, 11 é disponibilizado, o seu organismo consegue produzir. 9 você precisa obter a partir da alimentação, principalmente de fontes de carne. Beleza? Entendido? Perfeito. Senhores, também ocorre a participação da água, também é uma reação de condensação, pô. Para vocês verem como a água é extremamente importante. Mas a particularidade do aminoácido é que ele tem um terminal carboxílico e um terminal amínico. E a interação ocorre justamente entre esses terminais. O carbono, a partir da reação de condensação que vocês estão observando aí, a saída de água vai permitir que esse carbono se ligue diretamente ao nitrogênio. E aí, senhores, nós temos 20 aminoácidos diferentes, mas essa parte que nós chamamos do complexo principal ali, do carbono quiral, onde você tem, de um lado, um grupo amínico, do outro lado, um grupo carboxílico, em cima, um hidrogênio e embaixo um radical. Essa parte do amínico, do carboxílico e do hidrogênio é padrão, irmão. É padrão. Ele vai estar em todos os aminoácidos. Porém, o radical é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. É o que vai diferenciar um triptofano de uma leucina. Beleza? E tudo isso, toda essa formação dessas proteínas vai ser essencial para uma característica sua. Vou falar por quê. A pigmentação da sua pele é uma proteína. A pigmentação dos seus olhos e do seu cabelo é uma proteína. Os seus hormônios, em sua maioria, são proteínas. Pode ser associado a lipídios? Pode, mas a base estrutural é proteína. As suas enzimas são proteínas. Beleza? Então eu te pergunto, será que a proteína é importante? Muita gente fala de carboidrato, carboidrato, açúcar, mas o mais importante é a proteína.
Porque a proteína, ela deriva diretamente da expressão do seu DNA. O seu DNA expresso, que vai gerar um fenótipo, senhores, é baseado na formação de uma proteína. Beleza? Entendido? Então a proteína é muito importante. E vocês têm aí o exemplo de como ocorre a junção de um aminoácido para com o outro. Beleza? E senhores, para a gente finalizar, a ligação fosfolipídica, que eu botei uma das imagens mais bonitas que eu já achei na internet para vocês. Olha que legal. A associação de um nucleotídeo com o outro. Por quê, senhores? Se o carboidrato é uma macromolécula, a sua micromolécula e molécula funcional é a glicose, né? É o monômero, né? Ou monossacarídeo, se você gostar, preferir. Vou dar um exemplo de monômero: glicose, frutose. Vou dar um exemplo que você conhece: a sacarose, que é o açúcar, a maltose, beleza? Sacarose, glicose mais frutose, a partir dessa ligação glicosídica. A maltose, aquele lá, o malto que você toma de pré-treino para poder malhar e ficar, ó, gigante, é o quê? Maltodextrose, é o quê? Uma ligação de uma glicose com outra glicose a partir dessa ligação glicosídica que eu falei para vocês. O whey protein que vocês tomam lá, a gluta, não é? A albumina, são proteínas. Beleza? São proteínas bem pequenas. Também tem os aminoácidos que você, em regra, eu não estou ingerindo a quantidade necessária de carne, então você toma uma suplementação, lá vai ter os aminoácidos não essenciais que vocês precisariam obter na alimentação, beleza? E vai ajudar tudo isso a fazer a formação de novas proteínas, seja para constituir fibras proteicas, beleza? Ou outras proteínas como os hormônios, beleza? Entendido? Agora, a ligação fosfolipídica, né, ela vai formar o seu DNA, que é a maior molécula no universo, é o seu DNA. Senhores, eu não sei, eu ouvi isso na época da faculdade e eu acho muito doido, e é por isso que eu vou falar. O seu DNA, ele é extremamente condensado, mas se você abrisse ele daria metros. Se eu não me engano, uns 2 metros aí. Se eu não me engano. Tá bom? Pô, um negócio que cabe dentro de uma célula que o melhor microscópio do mundo hoje não consegue avaliar com riqueza de detalhes. Se você ir abrindo ele assim, ele dá 2 metros. Será que é grande? Será que é? É gigantesco. Beleza? E aí, senhores, a ligação fosfolipídica ocorre do grupo fosfato. Se você analisar, todo nucleotídeo possui 3 elementos. O grupo fosfato, que está associado a um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose e no caso do RNA é a ribose, e também vai estar associado a uma base nitrogenada. E nós temos 4 principais bases nitrogenadas. É o quê? A citosina, a guanina, a adenina e a citosina e a timina, beleza? Isso do DNA. Se for para o RNA, você substitui a timina pela uracila. E aí você pode acompanhar na imagem que a diferença entre a timina e a uracila, ela é mínima, é um grupo funcional só. Ai, será que tem importância isso daqui que eu estou falando para vocês na química geral? É óbvio que tem. É um grupo metil, seja ele deslocado de um ponto ao outro, que vai determinar se é uma timina ou uma uracila. E se você analisar, vou só colocar aqui para eu não falar besteira e não passar para vocês. Pirimidinas e purinas. Vocês vão ver que são grupos funcionais. Eu vou colocar uma imagem na apostila para vocês, já está aí. E aí eu vou falar exatamente a diferença entre uma molécula de timina e de uracila aqui. Só para... Essa daí eu não ia colocar não, mas eu vou colocar para vocês observarem a diferença. Olha lá. O que são? Olha lá. Se você analisar, a guanina e a adenina possuem uma grande similaridade morfológica. Assim, estrutural, química e molecular, né? E qual é a diferença entre elas? Senhores,
Jogo dos 7 erros. Observem qual é a diferença. Primeiro que na guanina você tem uma associação do quê? Lá em cima você tem o oxigênio, enquanto na adenina você tem um nitrogênio. Beleza? Agora, entre a timina e a uracila, senhores, a única coisa que muda é gritante. É o quê? Observem, eu botei na imagem aí para vocês. É um H3C e um H. É só isso, senhores. É um grupo metil, cara. É a única diferença entre essas moléculas, mas que é o suficiente para sinalizar para o seu organismo que em um caso se trata do DNA e no outro caso se trata do seu RNA. Beleza? Agora vamos voltar para a ligação fosfolipídica, porque toda essa volta que eu dei foi porque eu estava explicando que o nucleotídeo ele possui 3 elementos. O grupo fosfato, certo? O açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e no caso do RNA é a ribose, e a base nitrogenada, que são 4, contando 5 com a uracila, que faz parte do RNA. Perfeito? Aí, senhores, vamos analisar. O seu grupo fosfato, olha lá, vou até pegar aqui. O grupo fosfato, ele está associado ao quê? Ele está associado ao açúcar, senhores. E é essa conexão que ele vai fazendo. O carbono de um açúcar vai se ligar ao oxigênio que está conectado ao grupo fosfato. E assim vai formando o seu DNA, que nada mais é do que a molécula mais importante do seu organismo. Entendido? Vocês gostaram disso? Eu acho muito interessante. Eu adoro estudar química, principalmente a parte de bioquímica. Beleza? Eu sou fãzaço. Às vezes, esse livro aqui mesmo eu já fiz todos os exercícios dele, mas ele não é de bioquímica, ele é de química só. Mas a parte de bioquímica metabólica é sensacional, você vê lá todo o mapa. A gente tinha um mapa que era quase uma cartolina de todo o metabolismo, da parte da glicose, da parte das proteínas e da parte dos lipídios. Esse mapa, ele é simplesmente sensacional. E vou te falar, o mapa que eu estudei foi feito por uma aluna. Sabia disso? Claro, junto com o professor, mas não deixa de ser sensacional. Beleza? Então, senhores, só um breve resumo do que nós estudamos até aqui, né? Nessa última aula. Eu falei sobre as aminas, que eu citei só a título de conhecimento para vocês entenderem a estrutura e a necessidade do nitrogênio, que sim, é extremamente importante para o nosso corpo, e nós o obtemos a partir dos aminoácidos que nós conseguimos através da alimentação, beleza? E outros que são produzidos pelo nosso próprio corpo, mas que também necessitam de matéria-prima, né? A reação glicosídica que ocorre entre os carboidratos, principalmente entre os monômeros de glicose, frutose e lactose, beleza? Outra coisa, falei sobre a reação peptídica, que é entre aminoácidos para a formação de proteínas, e sim, é, na minha opinião, a mais importante aqui, beleza? Ocorre entre um terminal carboxílico do aminoácido e o terminal amínico do outro aminoácido. Isso acontece sempre, sempre. Tem como o terminal carboxílico de um se ligar com o terminal carboxílico de outro? Não, não tem como, beleza? O que vai facilitar a associação do carboidrato com o nitrogênio, fazendo uma ligação. A mesma coisa acontece na ligação fosfolipídica, que ocorre do grupo fosfato do seu nucleotídeo com açúcar do outro nucleotídeo. O grupo fosfato, ele está ligado ao carbono 3 de um açúcar e ao carbono 5 do outro açúcar. E por aí vai. 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Esse é o sentido da vida. Vocês vão aprender isso lá na biologia molecular. Beleza? E qual é o ponto mais importante que eu chamei a atenção várias vezes dos senhores para que os senhores percebessem? É que todas essas reações acontecem a partir de uma reação de condensação, que é quando, senhores, a água é formada para que haja uma reatividade entre os dois compostos que vão se ligar.
E aí eu chamei a atenção do porquê que a água é muito importante. Mas, senhores, só ocorre a reação de condensação para formar? Não, também ocorre a reação de hidrólise para separar. Caso eu queira que separe, eu vou pegar a molécula de água e vou quebrar ela em OH- e H+. A disponibilidade desses compostos químicos vai fazer com que quebre a molécula. E quando isso vai acontecer? Pô, tô comendo um pão, beleza? Tô comendo um pedaço de pão. Eu não vou fazer a digestão desse carboidrato? Eu acabei de ingerir uma macromolécula. Aí eu preciso diminuir essa molécula para que as minhas células consigam absorver. Não é assim que funciona? E aí elas conseguindo absorver, para que elas consigam absorver, eu preciso quebrar essa macromolécula que é o carboidrato em micromoléculas de glicose cada vez menores, seja de glicose, de lactose ou frutose. Beleza? Entendido? Deu para pegar até aqui? Show! Então, a molécula de água é extremamente importante para as funções vitais do nosso organismo. Senhores, isso acontece em 99,9% das vezes. Até as reações inorgânicas que acontecem no nosso organismo para a absorção de minerais como sódio, magnésio, zinco dependem da água que vai permitir o transporte desses minerais através da barreira da membrana plasmática. Então a água é essencial para o nosso estudo. Além do que, senhores, se os senhores lembrarem lá da química orgânica que eu falei, a reação de tamponação, ou seja, se o seu sangue ele começa a ficar levemente ácido, ou seja, com a presença de H+, o seu corpo ele vai tamponar com o bicarbonato de sódio, beleza? Essa acidez vai tamponar com o OH-. E os senhores vão ver lá na bioquímica esse sistema tampão do nosso corpo, que é feito, em sua maioria, pelas hemácias. Beleza? As hemácias são essenciais para o sistema de tamponamento. Mas aí você é um cara que não pratica exercício físico, fuma, bebe, usa drogas, não cuida da sua saúde, alimentação desbalanceada, meu irmão, aí o seu corpo não aguenta, cara. Beba água, se alimente bem. Coisas naturais, parceiro. Coisas naturais é o que importa, é o mais importante pra gente. Beleza? Senhores, sei que às vezes eu posso parecer um pouco incisivo nas minhas falas, beleza? Eu acho isso engraçado, mas é por toda a questão do militarismo, talvez, não sei. Às vezes a gente se trata dessa forma. Mas eu espero que eu tenha conseguido ser claro nessa matéria de Química Geral, que vai servir de uma forma extremamente esclarecedora para os próximos conteúdos, seja de biologia molecular, bioquímica básica, bioquímica metabólica, bioquímica clínica, fisiologia. É a base de tudo. E eu espero que eu tenha conseguido contribuir para vocês de uma forma clara de como essas coisas acontecem, como as reações químicas acontecem e como elas são essenciais para o nosso organismo, principalmente enaltecer a relevância da molécula de água para a existência de todos os organismos vivos, pois sem ela não seria possível. E entre trilhões de galáxias, que dá, sei lá, quintilhões, zilhões de planetas, o planeta Terra é o único até hoje que promove as condições ideais de temperatura e pressão para que a água possa se dissociar em H+ e OH- e permitir que a vida exista. Senhores, eu não estou falando de teologia e nem de Deus, mas a química, na minha opinião, tudo isso vai se explicando. E acreditando ou não, a gente tem a oportunidade de aprender isso. Então use a sua oportunidade para ser mais inteligente e absorver mais conhecimento. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha ajudado você no seu ensino. Beleza? E até as próximas disciplinas. Muito obrigado e até a próxima.